Thank you for joining HIV 2020 online. Obrigada por estar com a gente no HIV 2020 online. Antes de começar com a nossa sessão, queremos fazer alguns anúncios. Por favor, escolham o idioma que vocês precisarem ouvir, selecionando o ícone de interpretação que tem um globo na parte de baixo da tela e selecione o idioma que você precise. Para somente ouvir a interpretação, por favor, selecione a opção de mutar o áudio original. A sessão vai estar disponível em inglês, francês, russo, espanhol e português e indonésio. As sessões do HIV Online oferecem um espaço seguro e imparcial para intercâmbio de conhecimentos, experiências, habilidades e opiniões de uma forma mutuamente respeitosa. Temos uma política de tolerância zero para qualquer tipo de bullying, assédio, uso abusivo da linguagem, expressão agressiva de opiniões ou quaisquer comportamentos indesejáveis que pudessem causar desconforto. Isso também abrange as sessões no Zoom e as sessões da mídia social, e as pessoas que tiverem tais ações durante qualquer sessão serão retiradas sem aviso prévio. Please note that Por favor, lembrem-se de que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e também vai ser gravada e carregada no site do HIV 2020 online e no nosso canal do YouTube. Então, se vocês tiverem alguma preocupação relacionada com a sua confidencialidade ou dados pessoais, por favor, não divulguem os seus dados pessoais durante a sessão. Eles podem incluir o seu nome, o nome da sua organização, o seu país. Por favor, não escrevam nada disso nem no chat, nem na caixa de perguntas e respostas, se estiverem preocupados com a sua confidencialidade. Então, agora gostaria de pedir aos nossos moderadores que comecem a nossa sessão, por favor. Olá a todos. Eu não sou a Felister, eu sou a Esther Funk, eu sou a gerente de programa da nossa organização e a Felister está tendo problemas técnicos, infelizmente, para entrar na sessão. Ela está desesperadamente tentando entrar na nossa sessão agora, então espero que ela possa entrar o mais rápido possível. Mas a moderação desta sessão vai ser feita pela Felister Abdallah, que vai estar aqui em qualquer momento agora, e o Tum, que também vai se apresentar por si mesmo agora, depois do meu primeiro anúncio. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, estou muito contente de vê-los aqui e estamos muito empolgados também com a apresentação e o lançamento do nosso relatório Off Track aqui com vocês hoje. Então, eu acho que também os nossos painéis vão ser muito interessantes. Vamos ter um painel sobre a comunidade com 4 palestrantes incríveis. Temos o Dave Scammell, que é o escritor desse relatório, é a pessoa que criou o documento, e depois temos um painel sobre doadores. Finalmente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, onde todos vocês poderão participar, escrevendo suas perguntas na funcionalidade de perguntas e respostas do webinar. Temos o serviço de tradução simultânea disponível, então, por favor, selecionem a língua que vocês precisarem ouvir. E somente para começar, gostaria de agradecer aos organizadores do HIV 2020 online por realizarem essa sessão. E estamos muito empolgados por participar nesse grande evento. Gostamos muito dessa iniciativa, achamos que é uma ótima ideia, então muito obrigado por nos convidar. E também gostaria de agradecer antecipadamente a todos os palestrantes que participaram na criação desse relatório. E obrigado por superar todos esses obstáculos que tiveram que ser enfrentados. Temos também um palestrante do Fundo Global, da ONU-AIDS, e eles contribuíram muito também com este relatório. Então, eu gostaria de dar a palavra ao Tum agora. Muito obrigado, Esther. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Meu nome é Tum e eu sou o diretor executivo de uma organização de jovens no Vietnã. E temos esse programa que se chama Bridging the Gap. Então, eu estou muito emocionado por participar nesse grande evento. E realmente estamos tentando analisar onde é que estão os fundos necessários, os recursos necessários para a programação para populações-chave. Eu lembro da primeira vez que eu participei
de uma reunião da Bridging the Gap sobre teoria da mudança. Isso foi há 5 anos e naquele momento eu era um ativista jovem da comunidade e realmente o Bridging the Gap mudou, muito a minha forma de fazer ativismo. Agora eu tenho mais segurança, mais experiência e realmente passei por uma transformação muito significativa. Então, eu acho que também a Bridging the Gap tem ajudado a melhorar a qualidade de vida em muitas comunidades no mundo todo durante os últimos 10 anos. Também eu gostaria de agradecer ao Ministério de Relações Exteriores da Holanda, porque eles têm apoiado muitas organizações não governamentais no resto do mundo. Então, antes de começar, eu gostaria de convidar a Matcha Tel, justamente do Ministério de Assuntos Exteriores da Holanda, para que transmita uma mensagem para vocês. Maria Asveld. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui e também é muito bom ver tantos nomes conhecidos aqui no chat. Eu estou muito contente por ter sido convidada para participar e falar algumas palavras em nome do nosso Ministério de Assuntos Exteriores da Holanda. E sim, somos ativistas no programa Bridging the Gap, mas também nos consideramos parceiros nas iniciativas da Preach e da Bridging the Gap. Sabemos que precisamos trabalhar juntos como governo doador e com todos os grupos que são afetados pelo HIV e pela AIDS para ter uma boa resposta, bom combate a esta doença. Normalmente se fala que para poder combater uma epidemia precisamos conhecê-la primeiro. Então, uma das formas mais importantes de fazer isso é trabalhar com as populações principais. Mas vemos que uma parte muito pequena dos recursos é dedicada a essas comunidades. Será que é difícil falar sobre as populações-chave? Será que é difícil porque as pessoas se preocupam pelo fato de que se dermos dinheiro para as pessoas mais afetadas, estamos dando mais poder para aqueles que estão mais próximos da comunidade para a qual eles trabalham? O que seria exatamente essa razão, esse motivo, do atraso no financiamento às comunidades? Porque existem muitas correntes de pensamento a favor, mas é muito importante conhecer a epidemia e, ao mesmo tempo, temos evidências de que trabalhar com a comunidade diretamente é a única forma de realmente. Gostaria de dizer outra coisa que obviamente não é uma mensagem para todos vocês que já estão convencidos disso, mas precisamos aumentar ainda mais os nossos esforços para poder continuar financiando os grupos comunitários que lutam contra o HIV e AIDS, para que eles tenham mais acesso aos recursos. Eu espero que com esta sessão possamos continuar persuadindo outros grupos, doadores e governos que não estão realizando estas ações, mas pode ser que eles não estejam assistindo o nosso evento. Eu espero que pelo menos possamos nos energizar, aumentar o nosso nível de vontade e energia para continuar indo em frente, garantindo recursos e conhecendo muito bem o nosso plano de resposta. Muito obrigada. Obrigada, Marja. É, eu acho que você tem toda a razão. É muito importante conhecer a epidemia, conhecer as populações-chave. Essa é uma mensagem muito importante para todos nós. Então, agora vamos dar as boas-vindas a todos os nossos próximos palestrantes. Claro, Maria, foi um grande prazer estar aqui com você e também ter trabalhado com vocês ao longo dos últimos 10 anos na Bridging the Gap e os últimos 5 anos também no Preach. O Ministério e você têm sido grandes parceiros e aliados nesse processo. Então, agradecemos muito isso e damos as boas-vindas a todos vocês. Agora vamos começar com uma pesquisa que vai aparecer na sua tela. Então, vamos testar o seu conhecimento um pouco com essas perguntas. Vamos ver se vocês sabem quanto do financiamento é dedicado às populações-chave. A primeira pergunta é: qual é a porcentagem de todo o financiamento para o HIV que é destinado a programas específicos para populações-chave? 2%, 6%, 15% ou 20%? Vocês podem mandar as suas respostas.
Agora queremos ver o resultado da primeira pergunta. 46% de vocês falaram que era 2%. E outra maioria aqui de 40% falou 6%. 15% foi a resposta de 1/4 dos participantes e 7% das pessoas acreditam que é 20% de todo o financiamento disponível para HIV. Não vamos dar a resposta agora, essa resposta vai ser proporcionada durante a palestra sobre as descobertas do relatório. E temos outra pergunta para vocês. Pode começar, Tom. Bom, temos a próxima pergunta que vai aparecer na tela agora. I think I can't see the question, the poll on the Eu acho que a screen. pergunta não está aparecendo na tela no formato de pesquisa. Essa é a pergunta número 2. Apareceu na tela agora. Excelente. And there's Felister. E temos a Felister aqui agora. Obrigada, Felister. Agora eu vou dar a palavra para você. E o Tum está terminando essa pesquisa que está sendo feita agora. Bem-vinda, que bom que você pôde entrar. E depois gostaríamos que você também pudesse se apresentar. Pode começar a fazer a pergunta. Segundo a ONU-AIDS, 6,8 bilhões de dólares são necessários para populações-chave. Mas quanto disso está realmente disponível? Essa é a segunda pergunta para a pesquisa. Segundo a ONU-AIDS, são necessários 6,8 bilhões de dólares para as populações-chave na próxima década. Mas quanto está disponível? 5,3, 3,2, 1,2 ou 2,1? Então, vamos receber as suas respostas agora. E podemos ver o resultado. Yes. The majority believes it's A maioria dos participantes dessa sessão acredita que somente está disponível 1,2 bilhões de dólares, mas vamos ver o que foi realmente descoberto no nosso relatório, que vai ser apresentado depois. Pode começar, Felister. Olá, muito obrigada a todos. Meu nome é Felister Abdallah. Eu sou a co-moderadora desta sessão junto com o TUM. Eu trabalho com a Aliança de Profissionais do Sexo, eu sou profissional do sexo no Quênia e eu participo em várias plataformas no nível regional e no nível global, mas até agora, eu tenho sido uma profissional do sexo africana. Então, Tung, pode continuar. Hi, Felister. We just finished the poll. Olá, Felister. Acabamos de fazer a pesquisa e recebemos respostas muito interessantes, mas depois vamos explorar ainda mais as descobertas e as conclusões do nosso relatório para ver se todos responderam corretamente. Então, agora você pode reproduzir o vídeo para que as pessoas saibam quais foram os resultados. Ok, muito obrigada. Bom, então já chegamos nesse momento onde vamos lançar o nosso relatório. E eu gostaria de dizer uma coisa sobre esse relatório. De fato, em 2008, foi solicitado que fizéssemos uma apresentação sobre a disponibilidade de financiamento para populações-chave. Foi aí que percebemos que existia um abismo de informações, porque não tinha disponibilidade de informação sobre financiamento para esse tipo de comunidades principais. E foi ali que a BTG, a PIT e outros parceiros se reuniram e decidiram que era importante que isso fosse feito. Então, foi aí que surgiu a ideia para esse relatório, coletamos dados para fazer esse lançamento. E antes de fazer o lançamento, eu gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros na BTG, na PIT, porque ajudaram a que isso fosse possível. Então, antes de lançar o relatório, vamos mostrar um
vídeo curto para vocês sobre os descobrimentos e sobre as conclusões obtidas desse relatório. Depois vamos falar sobre a teoria da mudança e vamos ver uma apresentação de PowerPoint com alguns slides que contém informações importantes sobre essa pesquisa. Onde está o dinheiro para o financiamento de populações-chave? Um novo estudo demonstrou que o financiamento para populações-chave mais afetadas por HIV ou AIDS não está no caminho certo e isso ameaça o objetivo de terminar com essa epidemia até 2030. Os homens gays e bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores sexuais ou pessoas que usam drogas injetáveis são 54% das pessoas que vivem com essa doença, mas os programas não estão bem financiados. Existe um abismo de 80% entre o orçamento requerido por esses grupos e a quantidade de recursos que são disponibilizados. Evidências da sociedade civil e doadores sugerem que as organizações não estão recebendo esse financiamento e para terminar com a AIDS até 2030, a ONU AIDS criou uma estratégia chamada Fast Track para apoiar as populações-chave. Mas mesmo assim, não estamos nem próximos de chegar ao nível necessário de financiamento para as comunidades marginalizadas que continuam carregando a maior carga de HIV do mundo. Então, este é o momento de aumentar os recursos significativamente e criar uma programação para o HIV liderada pelas comunidades. Junto com os grandes financiadores, é preciso investir 36,49 milhões para a programação de populações-chave no combate à AIDS durante a próxima década e o financiamento precisa estar principalmente focado nas intervenções lideradas e baseadas na comunidade. Precisamos da resposta necessária à AIDS para terminar com essa epidemia até o ano de 2030. Para baixar o relatório completo, acesse o site Fast Track or Off Track sobre a falta de financiamento para populações-chave no combate à AIDS. Funding Key Pops. Welcome, David. Bem-vindo, David. Welcome. Dave, bem-vindo. Thanks so much, Lisa. Muito obrigado, Felicer. É um grande prazer estar com vocês aqui para o lançamento do nosso relatório Fast Track or Off Track. Eu fui um dos principais pesquisadores e também sou o autor do relatório e eu gostaria de compartilhar com vocês as nossas conclusões principais. Ao longo de muitos anos, os ativistas comunitários em comunidades-chave tiveram que procurar acesso a programas necessários para eles. Bridging the Gap e Pitch queriam amplificar esses recursos para fazer um mapeamento de financiamento coletivo para populações-chave, para a programação do HIV em países de baixa renda, e começamos a coletar informações de várias fontes diferentes para esta pesquisa. E foi evidente que o financiamento atual para as populações-chave na resposta global é insuficiente. E também não temos acesso a nenhum tipo de informação detalhada. Estes dois fatores fazem com que os esforços para terminar com a epidemia da AIDS até 2030 estejam realmente fora do alcance. Então, vamos fazer esse lançamento agora e vocês vão ver na sua tela um link para o nosso site, a nossa conta do Twitter, onde o relatório vai estar disponível e vamos ter muitos documentos relacionados, como resumos, por exemplo, mencionando todos os pontos principais. Então, depois da nossa sessão, vocês podem ter acesso ao documento imediatamente.
Então, para 2016, a comunidade global concordou em trabalhar juntos para terminar com a AIDS até 2030. A ONU-AIDS fez um estudo e estabeleceu certas estratégias para poder alcançar esse objetivo. As populações-chave, como homens gays e bissexuais, homens que fazem sexo com homens, usuários de drogas injetáveis, pessoas trans, foram reconhecidas como populações-chave nessa resposta. E temos financiamento, mas não tínhamos informação. De fato, a informação era limitada sobre o que estava acontecendo com essas populações. Os formuladores de políticas, doadores, fornecedores de serviço e defensores estão se mobilizando para terminar com a AIDS até 2030, mas estavam perdendo uma parte muito importante do processo, porque não têm acesso à informação e realmente os grupos que são mais afetados pela epidemia não estão recebendo os recursos necessários. Isso indica que ainda precisamos de mais apoio para esses grupos vulneráveis para poder realmente combater a AIDS da forma em que planejávamos. Nos próximos anos, teremos consequências dessa pandemia global que está acontecendo agora, o que faz que os objetivos precisem ser alcançados da forma mais eficiente e eficaz possível. Então, esperamos que essa pesquisa proporcione evidências principais, evidências importantes para identificar as limitações e focar nas populações-chave. Esse processo precisa ser acelerado nos próximos anos para que possamos alcançar o objetivo até 2030. Então, como fizemos a pesquisa? Utilizamos a análise de todos os recursos disponíveis e temos seis fontes de informação principais. São também várias as instituições que estiveram envolvidas na pesquisa e vocês vão encontrar ainda mais informações sobre a análise de dados e sobre a metodologia no apêndice 1 no nosso relatório disponível online. E os principais critérios incluídos na análise foram gastos através de fundos e programas de 2016 a 2018 que focavam em um ou mais grupos de população-chave ou proporcionavam apoio constante a essas comunidades. Fizemos uma comparação entre os níveis de financiamento precisos e os que realmente eram disponibilizados. Utilizamos dados de 2016 até 2018. Temos várias fontes de informação diferentes e utilizamos uma metodologia muito específica para a coleta de dados. Por exemplo, que tipo de informações foram coletadas, como elas foram analisadas, e porque não tínhamos dados suficientes e tinha muita desagregação de informação, não era possível saber exatamente quanto era o financiamento dado a essas comunidades ou os programas liderados por elas. Também era impossível analisar exatamente qual era o financiamento no momento. E, finalmente, também não tínhamos relatórios emitidos pelos governos nacionais de países de baixa renda ou de renda média. Isso também criou grandes abismos, grandes falhas em algumas áreas do nosso relatório. Mas, mesmo assim, esse documento contém várias descobertas importantes que devem ser levadas em consideração. Vamos passar para o próximo slide. Entre 2016 e 2018, os recursos para a resposta do HIV nos países de baixa renda ou de renda média foi de aproximadamente 57,3 bilhões de dólares. Mas, no mesmo período, nos países de renda mais alta, nos países de renda média, foi 1,3 bilhões de dólares. Então, nos primeiros 3 anos da abordagem Fast Track, os programas para populações-chave recebiam somente 2% do financiamento para a luta contra o HIV, mesmo que eles tenham a mais da metade das infecções até 2018. Os programas que focam nas populações-chave são somente 30% do financiamento para HIV, mesmo se as pessoas nessas populações são mais da metade das pessoas que têm HIV no mundo todo. Não temos dados desagregados por população-chave
E também pudemos fazer uma comparação entre as nossas conclusões com a estimativa total disponível para prevenção do HIV, que é um pouco mais fácil de desagregar que as populações-chave. Mas também descobrimos que o financiamento para os países de baixa renda era de 11,5 bilhões de dólares. Isso quer dizer que somente 11% de toda a programação de HIV estava sendo destinada às populações-chave. Essa é a nossa estimativa. Além disso, em 2016, a ONU-AIDS projetou que eram necessários 6 bilhões de dólares para populações chaves entre 2016 e 2018. Então, encontramos um abismo muito grande de 80% entre o orçamento requerido para essas populações e o que realmente estava sendo disponibilizado. Então, se analisamos quem estava financiando realmente o trabalho com as populações-chave, somente nesse período de 3 anos, a metade foi o Fundo Global e a PEPFAR 1/4, e temos outras organizações 10%, e governos nacionais 7% nos países de baixa renda. E quando analisamos o financiamento dividido por grupos de população de risco, o risco de HIV era duplamente maior para homens que fazem sexo com homens, homens gays e bissexuais, que recebiam 0,5% de todo o financiamento. As pessoas trans têm 12 vezes mais probabilidade de adquirir HIV do que qualquer outra população, mas eles só recebem 0,06% do financiamento. Os profissionais do sexo têm 21% mais probabilidade de adquirir HIV do que qualquer outra população e recebem somente 0,6% do financiamento. E as pessoas usuárias de drogas injetáveis são 22 vezes mais prováveis de adquirir HIV e eles somente recebem 0,5% do financiamento. Então, eu gostaria que vocês acessassem o relatório, que inclui muitas informações importantes, informações divididas também por financiadores, por regiões, por comunidades, tem dados para cada uma dessas categorias. Então, o que fazer agora? Primeiro, temos essas descobertas do relatório, depois fazemos algumas recomendações. A primeira é que todos os financiadores têm que milhões de dólares na próxima década e é preciso ampliar a iniciativa e o financiamento para as intervenções lideradas pela comunidade. Todos os doadores principais precisam aumentar o apoio à defesa social, à incidência e criar ambientes propícios para os programas. A ONU-AIDS também faz alguns programas liderados para a comunidade, mas os esforços precisam ser coordenados para poder desagregar, monitorar e publicar os dados sobre financiamento para esse tipo de populações. E, finalmente, a ONU-AIDS monitora constantemente esse tipo de programação para comunidades para melhorar o financiamento e as prioridades em todas as áreas do governo. Foi uma grande honra trabalhar nesse processo de pesquisa e todos os que estão aqui participaram nessa resposta. Eu espero que todos os que estejam assistindo também possam usar essas informações para melhorar o acesso aos recursos das populações-chave. Obrigada. Muito obrigada, David, por ter compartilhado com todos nós essas conclusões do relatório, para que nós saibamos quais são as informações, quais são as recomendações, quais são as mensagens principais que podemos obter aí. Isso é muito importante, porque se você ouve bem o que está acontecendo, tínhamos, às vezes, zero financiamento para as populações-chave. E aqui também continua faltando. Então, precisamos do compromisso dos doadores.
Então, eu gostaria de lembrar a todos vocês que estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e também estamos recebendo perguntas lá no Facebook Live. Então, lembrem-se de que vocês podem fazer perguntas na funcionalidade de perguntas e respostas aqui. Estamos recebendo todas as suas perguntas e comentários. Vamos tentar responder a maioria. Também temos um hashtag, então podem usar esse hashtag nas suas mídias sociais. Façam todas as perguntas que quiserem. Então, o próximo elemento da nossa agenda é o seguinte. Muito obrigada, David. Eu gostaria de agradecer outra vez. Acho que foi um bom lançamento e uma boa apresentação do relatório. Foi muito simples, deu para entender perfeitamente. Eu acho que é acessível para a comunidade e realmente é um relatório muito importante para todas as nossas comunidades. Então, agora gostaríamos de dar as boas-vindas aos nossos membros comunitários do painel, para que eles possam compartilhar suas experiências, porque todo mundo fala que a melhor forma de aprender é a partir da experiência. Nas populações-chave, realmente vivemos essa realidade, gostaríamos de aprender dela. Então, com isso, eu gostaria de dar as boas-vindas ao David Subeliene. David, eu tenho algumas perguntas para você. Oi, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por me convidar. De nada, é um grande prazer estar com você aqui. Então, uma das coisas que gostaríamos de saber, e primeiro, gostaria de dizer que agradecemos muito a sua presença. O David é do White Noise Movement, é a rede europeia de pessoas que usam drogas. E a pergunta é a seguinte: o relatório fala que as comunidades de pessoas que usam drogas injetáveis não estão nem de perto recebendo o financiamento necessário, somente 0,4% de todo o financiamento. E o que significa isto para os serviços essenciais de redução de danos? Eu sou da rede eurasiática, não europeia, é só uma pequena correção. Mas, bom, estou aqui em Geórgia, eu acho que é uma pergunta meio retórica, porque ter 0,4% de financiamento para qualquer coisa essencial realmente significa que você não está conseguindo entregar os serviços que você espera poder fornecer. Então, realmente não temos nem de perto esse financiamento que precisaríamos para qualquer tipo de programa. Então, não vamos alcançar nenhum objetivo e nenhuma meta que foi estabelecido antes, isso sem dúvida. Mas os programas de redução de danos vão ser muito prejudicados. 0,4% de financiamento significa que os programas vão ter uma escala muito baixa e estamos somente na ponta do iceberg nesse momento. Precisamos de muitos mais recursos para poder atingir as pessoas mais importantes nas populações que mais precisam realmente. E com esse nível de financiamento não vamos poder atingir o objetivo nem abordar a parte mais importante do problema. Estamos fazendo isso no nível global e é preciso aumentar muito o financiamento para ter uma eficácia maior. Outra coisa muito importante é que, a menos que possamos proporcionar resultados com esse tipo de financiamento, também não vamos poder ter nenhum tipo de resultado. Os governos nacionais não acreditam que esses programas são eficazes ou úteis. Então, eles retiram o financiamento sem ver resultados, mas os resultados não são possíveis sem o financiamento. Isso é muito trágico, é deprimente. E esses são os serviços de redução de danos essenciais que não vão conseguir mudar a situação atual. Thank you for that. Muito obrigada, David. Eu vou passar para a próxima pergunta, que é a seguinte. Também vemos no relatório que o leste da Europa e a Ásia Central são particularmente afetadas pela falta de financiamento. Como é que a comunidade de pessoas usuárias de drogas e organizações como a sua respondem a essa situação e quais são os seus planos para o futuro? Não é realmente muito difícil. Eu entrei nesse movimento há vários anos, em 2015, eu acredito,
E mesmo que o financiamento nunca foi muito bom, naquele momento não era um problema muito grande. E agora podemos sentir de forma tangível que o financiamento está diminuindo. Temos colegas na Geórgia e outros países vizinhos do leste da Europa que dizem, bom, a crise de financiamento realmente piorou muito em comparação com alguns anos atrás. Os programas estão desaparecendo, as pessoas estão morando nas ruas, então estamos somente no modo de sobrevivência. Com este nível de financiamento, somente podemos aspirar a sobreviver. E se você sabe que você vai acabar com os recursos rapidamente, em vez de fazer programas mais eficazes, você trabalha ainda mais para aumentar o financiamento. E esse é um ciclo sem fim. É uma situação de pesadelo, realmente. É muito estressante para os programas e sabemos que os programas não são eficazes da forma que eles deveriam ser e que seriam se tivéssemos os recursos necessários. Da minha experiência, estou falando sobre situações onde várias crises, como as crises financeiras, afetam a organização. Eu posso dizer que muitos dos recursos disponíveis são utilizados para sair da crise em vez de investir em iniciativas em longo prazo. Então, essa é a sensação geral na minha região. E eu diria que, de certa forma, as pessoas continuam sem entender que a crise não é o mais importante. E precisamos encontrar novas formas de trabalhar, mas não sei qual seria a melhor solução para enfrentar essa crise. Thank you, David. Thank you. Obrigada, David. Muito obrigada pela sua resposta maravilhosa. Ok, Tung, pode continuar com o nosso próximo palestrante. Obrigado, David. Eu acho que você tem pontos muito claros, ideias muito claras sobre quais são os problemas atuais relacionados com o financiamento na sua região. Agora vamos ver o que está acontecendo na África. Temos a Grace Kamal, da Aliança de Profissionais do Sexo da África, que está no Quênia. Olá, Grace, tudo bem? Sim, tudo bem, e vocês? Bom, temos algumas perguntas para você também. E temos aqui, nessas conclusões do relatório, uma má situação para profissionais do sexo na África. Vocês acham que tem alguma coisa a ser feita com esse tipo de número? Primeiro pela oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E eu não estou impressionada com esses resultados. Eu acho que essas conversas são muito constantes. Bom, eu sou trabalhadora sexual e eu gostaria de dizer que isso não é nada surpreendente. É uma conversa que já vem acontecendo há muito tempo sobre o financiamento que é dedicado à comunidade. E não é surpreendente porque o estudo demonstra que somente 2% do financiamento é dedicado às populações. Mas uma pergunta que eu faço constantemente é quanto desses 2% realmente chegou nas mãos da comunidade? Estamos falando 2% para comunidades-chave, mas será que são mesmo organizações da comunidade que estão implementando os programas de forma correta? Quanto desse dinheiro realmente chegou nas mãos das pessoas mais importantes? Mas, bom, agora pelo menos temos informações, temos uma nova pesquisa e chegou o momento de ter uma conversa real com os doadores. Temos doadores que já deram muitos exemplos maravilhosos de como trabalhar com a comunidade. Então, como podemos trabalhar com esses doadores para demonstrar que essas iniciativas funcionam? E também gostaria de falar sobre um problema que apareceu no relatório.
As intervenções lideradas e baseadas na comunidade têm um significado diferente para todos nós, mas o que significa exatamente? O que significa para a comunidade, para os parceiros, para os doadores? Quando falamos sobre esse tipo de intervenções comunitárias, eu acho que o conceito não fica muito claro. Mas este é o momento de definir isso muito bem, porque já foi demonstrado que esse tipo de intervenções e iniciativas lideradas e baseadas pela comunidade são essenciais. Não é a primeira vez que falamos sobre esse assunto e começamos a falar sobre esse programa de Fast Track em 2016. Não deixar ninguém para trás em 2016, mas já estamos em 2020 e continuamos falando sobre a mesma coisa. Será que continuamos na mesma página ou já avançamos alguma coisa? A Covid agora também está afetando muito a vida de todos nós. Todas as nossas comunidades estão sendo afetadas, estão sofrendo as consequências, mas podemos aprender muito disso também. Como podemos falar sobre as questões reais e o que significa realmente não permitir que ninguém fique para trás? E o que vai fazer esse fast track? Qual vai ser essa aceleração e para quem vai funcionar? Então, eu somente estou falando que precisamos de uma abordagem centrada nos seres humanos. As comunidades são comunidades de pessoas. Essas comunidades-chave precisam do envolvimento de humanos para garantir que sejam eles mesmos que resolvam esse problema da melhor forma que considerarem necessária. Essa abordagem humana é fundamental. Finalmente, também gostaria de dizer que esse trabalho de lobbying com o governo precisa continuar. Eu acho que o governo nacional dos países oferece 1% somente para o financiamento, mas as populações-chave, junto com seus parceiros, precisam ter uma agenda de incidência para realmente fazer pressão no governo para parar com a criminalização e para continuar defendendo as nossas iniciativas. Eles precisam aumentar o nível de financiamento para as populações-chave. Principalmente os governos nacionais seriam necessários nesse movimento. Obrigado, Grace. Eu acho que realmente é muito importante lembrar desse número, somente 2% para as comunidades, e você tem razão. Eu acho que é o momento de ter uma conversa real sobre quanto é preciso ser investido na comunidade, nas suas atividades e iniciativas. E Grace, que tipo de financiamento é que os profissionais do sexo realmente precisam? Muito obrigado pela pergunta e também gostaria de dizer uma coisa. Quando eu estava respondendo essa pergunta, eu também gostaria de mencionar que é verdade, nós sempre estamos nesse modo de sobrevivência. Somente queremos sobreviver, ganhar o dinheiro necessário para manter as nossas organizações, que os nossos programas educacionais estejam funcionando. É dessa forma que trabalhamos nas populações-chave. E que tipo de financiamento realmente precisamos? Já vimos tudo o que tem acontecido com a Covid e já observamos como as populações-chave realmente estão sofrendo. Muitos membros dessas populações estão procurando alimentos, moradia, então precisamos ter um tipo de financiamento flexível para aumentar as oportunidades e aumentar a resiliência. É necessário falar sobre isso, porque já vimos que muitos doadores e muitos parceiros estão dando o financiamento, mas eles sempre têm uma advertência. Eles falam que somente é para programação, eles estão fazendo intervenções biométricas, intervenções comportamentais somente, e é tudo muito rígido. Então, eu acho que é por isso que essa abordagem humana é tão importante, porque é preciso saber o que as pessoas precisam individualmente para não deixar ninguém para trás do jeito que foi mencionado durante os primeiros objetivos. Então, não somente será usado o financiamento para programação, mas também tem o problema da criminalização.
Por exemplo, se você analisar o caso das mulheres trabalhadoras sexuais, na África, normalmente este é um crime, todas temos que enfrentar essa criminalização, mas muito poucas de nós temos acesso a essas iniciativas. Tem muito poucos doadores que estão dispostos a apoiar iniciativas de incidência para o governo nacional. E sabemos que eventualmente teremos recursos, mas muito poucos doadores estão prontos para ter esta conversa. E finalmente gostaria de falar sobre as opções econômicas. A Covid já demonstrou que precisamos falar sobre essa questão econômica. Não estamos falando sobre reabilitação ainda, mas é preciso que as populações-chave saibam quais são as suas opções financeiras para o futuro, por exemplo. Talvez uma crise no futuro seja melhor resolvida se as populações têm acesso a esse tipo de recursos de planejamento também. Obrigado. Thank you, Grace. I think it's all right. Obrigado, Grace. Eu acho que você tem razão e é realmente uma mensagem muito poderosa And now I give em nome da comunidade de profissionais do sexo. E agora a Felister vai apresentar o nosso próximo palestrante. Muito obrigada. Eu sou da região africana também e eu acho que estamos muito bem representados pela sua organização. Vamos falar sobre estruturas, sobre intervenções estruturais e não deixar ninguém para trás. Antes de passar para o próximo palestrante, eu gostaria de lembrar a todos vocês que estamos ao vivo no Facebook também. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam seus comentários e dúvidas na seção de comentários ou nas perguntas e respostas. Outra coisa interessante é que estamos no Twitter. Se vocês tweetarem sobre isso, podem usar um hashtag. Utilizem o nosso hashtag, como eu mencionei, é o nosso hashtag que está no chat, Funding for Key Pops. Então, se vocês postarem alguma coisa no Facebook, no Twitter, no Instagram, por favor, utilizem o hashtag Funding for Key Pops. Então, com esse breve anúncio, eu gostaria de voltar à apresentação do nosso próximo palestrante, que é o Tengku Surya Mihari, que também é conhecido como Ari, Tengku Surya Mihari. Olá, Ari, tudo bem? Ok, bem-vindo. O Hari é da Guaya Hanalethaya, na Indonésia. E o Gary trabalha com a comunidade trans, gay e MSM na Indonésia. Eu tenho uma pergunta para você sobre as suas opiniões das descobertas do relatório e o que você acha da situação na Indonésia atualmente, onde o Banco Mundial está mudando o status do país para país de renda média, onde não temos tanto apoio do governo. Como é que isso vai afetar a sociedade civil e a forma em que vocês recebem financiamento dos doadores? Ok, obrigado, Felister. Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. O meu nome é Ari, eu sou da Indonésia e eu sou da Rede Nacional de Homens que Fazem Sexo com Homens, Pessoas Trans e Homens Gays na Indonésia. E honestamente eu não estou surpreendido com nenhum dos resultados, mas eu poderia dizer que uma grande parte da nossa comunidade estará surpreendida com a quantidade de recursos dados para esses grupos. Muitas pessoas acreditavam que existia um financiamento adequado, mas eles nunca perceberam que realmente era uma porcentagem tão baixa de apoio para as nossas iniciativas. Na nossa região também é muito mais baixa em comparação com os financiamentos para AIDS em outros países. Mas agora, a maior parte da sociedade civil depende do financiamento de organizações internacionais para poder executar os nossos programas. Também precisamos do financiamento governamental.
E a maioria dos programas realizados pela comunidade também dependem do financiamento internacional. E estamos numa situação realmente muito complicada nesse momento, porque o Banco Mundial mudou o nível do nosso país para país de renda média em vez de renda baixa. Então, essa situação vai ficar mais difícil para todos nós, principalmente para as nossas comunidades no futuro, agora que o status mudou. Você perguntou também sobre o nosso trabalho comunitário na Indonésia. O nosso trabalho comunitário tem sido desafiado ao longo dos últimos 5 anos, porque tem uma reação anti-LGBT muito grande no país todo, e a maioria dos políticos que querem ser governantes do nosso país estão usando essa agenda de ódio contra a comunidade LGBT para ser eleitos. E isso faz com que nos perguntemos realmente como poderíamos atingir os nossos objetivos para o programa Fast Track. Como eu falei, a maior parte das nossas comunidades depende do financiamento internacional. Então, essa é a questão mais importante para todos nós. Obrigado. Obrigada, Harry. É muito difícil falar sobre essa situação de transição governamental e vocês continuam sendo criminalizados nos seus próprios países. Mas antes de que você vá embora, Harry, eu gostaria de fazer outra pergunta. O diretor executivo do Fundo Global vai participar no próximo painel. Você tem alguma pergunta para ele? Você tem algum comentário ou alguma pergunta para o o diretor do Global Fund? Sim, eu tenho uma pergunta que é muito importante. O Fundo Global continua apoiando a gente, mas, bom, para os outros países na mesma situação, que receberam status de renda média, work as the community. é complicado, principalmente no nosso trabalho como comunidade. Obrigado, Ari. A sua pergunta vai ser anotada. Então, vamos ver realmente como é que muda esse financiamento agora que o status do país muda nessa categoria de renda. É uma coisa que também podemos ver em outros países que está acontecendo. Então, eu gostaria de apresentar agora o Jeffrey Acaba, de Apasco. Ele é membro da diretoria da GNP+. Eu espero que você esteja muito bem e que tudo esteja bem por aí. Tudo bem? Dá para me ouvir corretamente? So far, yes, I'm doing. Yeah. All right. So here we have a few questions for you, Jeff. Temos uma pergunta para você, Jeff. Para as pessoas que vivem com HIV, o financiamento sempre é para tratamento. Que tipo de financiamento vocês precisam para poder resolver problemas estruturais, como estigma e discriminação, por exemplo? Muito obrigado, Tom. Eu gostaria de desejar um bom dia a todos. Mas, bom, quando temos esse objetivo de zero discriminação, é um objetivo muito ambicioso. E isso faz com que seja somente uma frase comum, mas não é realmente um objetivo tangível, porque ninguém sabe como alcançá-lo. Por exemplo, em 2018, as pessoas que viviam com HIV continuavam reportando problemas. Muitas pessoas que têm HIV continuam perdendo empregos, por exemplo, no Fiji, de 20% até 100% no Timor-Leste. E ainda temos muito financiamento que faz falta para lutar contra a discriminação. Temos, por exemplo, o financiamento por país da ONU-AIDS, mas o financiamento está limitado para muito poucos países e não é contínuo. Então, nesse caso, as populações-chave podem ter uma intervenção para institucionalizar as iniciativas. Mas agora que a tendência do conservadorismo e autoritarismo em muitos países, é cada vez mais desafiador defender as nossas causas para eliminar o estigma e a discriminação. Eu acho que é aí que podemos aproveitar a cooperação
regional e internacional e as organizações da sociedade civil, assim como apoiar o apoio entre países e a cooperação multilateral ao mesmo tempo. Precisamos ter apoio de outros países, aprendizado de outros países, e dessa forma podemos diminuir a sensação de isolamento com outras pessoas, trabalhando com outras pessoas que no mesmo ambiente. Temos também uma rede que se chama M-Coalition, que luta contra o estigma e a discriminação através da visibilidade digital. Também existe uma parceria global para eliminar o estigma e a discriminação relacionados com HIV, onde várias ONGs estão participando. E a plataforma GNP também é um dos parceiros nessa iniciativa, e dessa forma estamos lutando contra o estigma e a discriminação. Na Ásia Pacífico, 4 países já formam parte dessa parceria global, e a rede do Ásia Pacífico com pessoas vivendo com HIV, que se chama ANP+, fazem com que a parceria seja ainda mais sólida e tenha um progresso maior. Precisamos realmente ter mais parceiros e parceiras dentro dos países também para poder reduzir o estigma e a discriminação enfrentados pelas pessoas que vivem com HIV. A próxima pergunta é sobre a preparação para a reunião de alto nível que vai ser realizada em 2021. O que podemos fazer como líderes comunitários para que esses objetivos sejam cumpridos? Vamos ter uma reunião de alto nível que vai ser um acompanhamento para uma reunião que já aconteceu. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Bom, vai ter essa reunião de alto nível sobre HIV, que é um acompanhamento da reunião de 2016, que aconteceu sobre HIV também. E realmente o assunto principal é a necessidade de coleta de dados. Sistematicamente, precisamos aumentar o investimento nas populações-chave para desagregar os dados de acordo com o tipo de intervenções que têm sido aprovadas para populações-chave ou iniciativas lideradas pela comunidade. Especialmente agora que estamos vendo que tem uma porcentagem desapontadora de 2% desse financiamento, que é óbvio que queremos aumentar. Eu acho que o que a Grace falou antes sobre fazer perguntas difíceis sobre as iniciativas das populações e o que está acontecendo com as respostas, realmente precisamos fazer perguntas principais, não só para nós mesmos, mas também para os nossos doadores, como a ONU-AIDS, Fundo Global, PEPFAR e outros doadores bilaterais. Em 2016, eu formei parte do grupo de trabalho da ONU-AIDS sobre indicadores, como parte da delegação dessa ONG, e uma dessas dificuldades que enfrentamos foi que não era possível qualificar as intervenções de prestação de serviços, que formava parte dos objetivos da. Então temos que ver o que significa liderado pela comunidade, como é que liderado é diferente de baseado na comunidade. Então, é preciso realizar atividades que sejam socialmente aceitas também. Então, é difícil não medir e dessa forma não temos os números, os resultados do impacto que são necessários. Isso somente vai ser possível através de processos nacionais intergovernamentais e os doadores precisam fornecer um orçamento para poder fazer um planejamento e trabalhar de forma estratégica com o governo para pedir financiamento sustentável e financiar o nosso trabalho. Mas precisa existir uma forma em que os doadores externos apoiem as comunidades-chave e as organizações não governamentais, principalmente nos ambientes mais difíceis e hostis, onde o apoio está diminuindo. Então, como pessoas dessas comunidades, precisamos continuar apoiando os nossos espaços civis, principalmente no nível do país,
participando em redes maiores de sociedade civil para ter mais apoio no financiamento, principalmente nesse momento. Isso poderia abrir muitas alternativas para populações-chave e pessoas que vivem com HIV para que possam participar na criação do orçamento e defesa no nível de cada país. Thank you, Jeff. I hear that many of the speakers mentions about Muito obrigado, Jeff. Realmente é importante que todos possam fazer alguma coisa pela comunidade. Bom, é ótimo que vocês estejam fazendo esse trabalho ótimo com a comunidade. É uma grande oportunidade agora fazer uma pergunta para todos eles. Okay, so for the Global Fund, my question would be Bom, a minha pergunta para o Fundo Global seria outra vez sobre a reflexão da declaração de 2016. Houve 2 objetivos sobre a comunidade: 6% para pessoas que propiciam o trabalho social e também falamos sobre um financiamento específico que ia ser para essas populações. Eu gostaria de saber como é que o Fundo Global está trabalhando para atingir esses objetivos. E para a ONU-AIDS, a minha pergunta seria: dado que agora durante a pandemia de Covid-19, muitos governos estão procurando implementar medidas cruéis e punitivas que afetam as populações-chave, isso tem realmente prejudicado o nosso trabalho nas nossas organizações e nas nossas populações. Então, o que a ONU-AIDS pode fazer para garantir que os governos realmente possam atingir o objetivo estabelecido para as nossas comunidades? Obrigado, Jeff, e também gostaria de agradecer a todos os painelistas pelas suas perspectivas. Eu acho que é ótimo falar sobre isso e gostaríamos de agradecer a sua representação para as populações-chave. Eu também gostaria de resumir um pouco a comunidade, a perspectiva da comunidade. O mais importante não são os números, o mais importante é a nossa sobrevivência, como podemos fazer essa transição para atingir os objetivos estabelecidos. Isso já foi enfatizado. É o momento ideal para ter uma conversa com os doadores. E precisamos trabalhar juntos como comunidades. As intervenções lideradas e baseadas na comunidade são fundamentais e precisamos continuá-las para poder superar essas crises, como a crise de Covid, e mesmo que vamos ter mais financiamento no futuro, ele continua sendo baixo e continuamos precisando de mais, principalmente nos países que estão se tornando mais conservadores nesse momento. E como a Grace falou, precisamos parar de falar que ninguém vai ficar para trás, mas começar a fazer as coisas para que isso não aconteça. Então, eu não sei se você tem alguma outra conclusão ou resumo, Felister. Obrigado, Jeff. Muito obrigado, Tom, e obrigado, Jeff. Eu gostei dessa sua conclusão e realmente agora eu me sinto surpreendida. Eu acho que como comunidade não estamos tão impressionados com esses resultados, mas temos participantes agora de mais de 20 países aqui conosco. Temos muita participação no Facebook, muita interação na seção de comentários do Facebook e no chat também estamos recebendo as suas perguntas. As perguntas também estão as pessoas também estão trocando seus e-mails, informação pessoal na plataforma. Então é ótimo porque temos novas conexões e muitas pessoas continuam sendo solidárias. As nossas organizações de populações-chave precisam estar unidas, porque é a única forma em que podemos realmente aumentar o pouco financiamento que temos. Precisamos nos fortalecer e nos incentivar. É a única forma de continuar trabalhando juntos. E também temos pessoas preocupadas sobre o financiamento para redução de danos
existe uma diminuição muito grande desse financiamento e uma maior criminalização. E é o mesmo caso para todas as populações principais. Temos menos financiamento e muita criminalização. As pessoas que usam drogas injetáveis estão sem programas de redução de danos e sem programas de troca de seringas, por exemplo, no leste da Europa e na Ásia Central. E também já foi mencionado nos comentários que este é um risco, repetir os mesmos riscos que causavam um aumento na epidemia de HIV. Então, entre as pessoas que usam drogas, existe um maior risco quando o financiamento não é maior. Onde o Fundo Global para de financiar as iniciativas, sempre tem um aumento nos casos. Então, esperamos que isso continue. O Peter Sands, no próximo painel, que é o representante do Fundo Global, vai responder as perguntas e o Peter Sands vai poder falar sobre esses assuntos que foram abordados também. Então, por favor, entrem na nossa conta do Twitter, utilizem o hashtag FundingForKeePops, hashtag ReclaimTheResponse. No Twitter também temos o handle do HIV 2020, @HIV 2020. Utilizem os hashtags. Então, agora, Tung, por favor, apresente o nosso próximo palestrante. Sim, vamos começar com o nosso painel de doadores. Eu tenho muito orgulho de dar as boas-vindas ao Peter Sands, que é o diretor executivo do Fundo Global. O Peter está aqui com a gente hoje, representando o Fundo Global, e vai falar sobre as suas opiniões sobre o relatório e vai responder as nossas perguntas. A minha primeira pergunta é: qual é a resposta do Fundo Global a estas faltas de financiamento e como podemos esperar que o Fundo Global continue dando as doações necessárias durante esses tempos tão difíceis? Eu espero que vocês possam me ouvir bem. Muito obrigada, Tung. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os autores desse relatório por ter realizado essa pesquisa. Eu acho que é muito clara, os resultados são muito claros e a história é realmente desesperançadora. E eu concordo com os palestrantes anteriores que nenhum desses resultados é muito surpreendente. Isso não significa que eu estou contente por isso, mas é claro que eu também não me surpreendo com esses resultados. 2% do financiamento do HIV sendo dirigido para populações-chave, claramente é muito baixo, uma porcentagem muito baixa. E é por isso que no Fundo Global, nos investimentos que temos no Fundo Global, o investimento é significativamente maior. Os 718 milhões referenciados no relatório seriam 13 ou 14% da programação para HIV do Global Fund. E vocês poderiam dizer, bom, 13 ou 14% não é suficiente, mas é claro que é significativamente mais do que 2%. Vemos também que tem um baixo investimento nos programas para o HIV, então, de várias formas, temos tentado compensar isso. Por exemplo, focando mais na média ou usando fundos parecidos para acelerar os investimentos na programação dessas populações. Então, mais para frente, a distribuição do financiamento para cada país por parte do Fundo Global vai aumentar, em média, 23,4%. E eu acredito que com essa quantia, a programação para prevenção vai aumentar. Então, pelo menos essa programação de prevenção vai aumentar um quarto, 25% ou talvez ainda mais. E, de fato, o Fundo Global não está sob controle dessas decisões, porque são finalmente os CCMs, os comitês, os que definem quais vão ser os programas de prevenção em cada país.
Mas no contexto atual, onde queremos aumentar o financiamento nos programas de prevenção e ter mais recursos disponíveis para a implementação, eu esperaria claramente que uma grande percentagem desse aumento fosse dedicado a programas liderados pelas comunidades. Temos muitas provas de que as atividades de prevenção organizadas por uma grande organização não têm um impacto tão grande quanto as intervenções realizadas pela comunidade, pelas pessoas que têm um risco mais alto. É claro que esses são os programas feitos pelas populações-chave e, frequentemente, a forma mais eficaz de criar esses programas é fazer com que eles sejam liderados realmente pela comunidade. Então, eu acredito que no próximo ciclo de financiamentos, que começa em janeiro de 2021, vamos ter um aumento significativo nos programas para populações-chave no mundo todo. Agora que estamos mais focados nos programas de prevenção para as pessoas mais vulneráveis, e que estamos fazendo isso de forma que as pessoas mais afetadas possam liderar, criar e fornecer esses programas, uma coisa que precisamos refletir, que vai também além da lógica utilizada para este relatório, é os jovens, porque dentro das populações-chave, as pessoas que estão sob o maior nível de risco são os jovens, e não ouvimos as vozes deles frequentemente. Não são eles realmente que estão liderando as organizações por vários motivos muito compreensíveis, mas claramente é uma coisa que precisa ser analisada. Como podemos obter mais informações e melhores informações não só sobre a população, mas também dentro dela, sobre a idade, gênero, localização, porque inclusive dentro das populações-chave ainda existe uma variação muito grande. Então, criamos um conselho jovem, estamos fazendo o necessário para obter os recursos, as informações necessárias de pessoas menores de 25 anos, e estamos apoiando um consórcio de organizações jovens de pessoas que vivem com HIV, para garantir que, quando aumentarmos o apoio para populações-chave, também estamos garantindo que as dimensões dentro dessas comunidades que não estavam sendo consideradas, que talvez não conhecíamos ou não tínhamos acesso a elas, estão participando mais. Também gostaria de destacar a oportunidade que temos agora com o novo exercício da estratégia do Fundo Global. Temos uma oportunidade de analisar o que está funcionando bem, o que não tem funcionado bem, o que podemos fazer melhor. Eu acho que toda essa área de sistemas comunitários e programação liderada pela comunidade é uma área de discussão e debate para saber qual vai ser o papel e quão grande vai ser o papel dessas comunidades na estratégia do Fundo Global. Então, para todos os que ainda não participaram nos processos de consulta, eu gostaria de incentivá-los a participarem. Vamos ter, de fato, um fórum de parcerias e realmente queremos obter as melhores contribuições possíveis das populações-chave durante essa fase. E uma coisa que também vai ser resultado do processo de estratégias do Fundo Global vai ser identificar a insuficiência. Como é que podemos resolver esse problema da desigualdade, das desigualdades? Se não temos as informações, não é possível resolver esse problema de distribuição de recursos. E também, deliberadamente, precisamos engajar as pessoas que têm mais risco e como é que podemos criar programas para atender essas necessidades específicas. Então, eu vou parar por aqui para responder essa pergunta. Eu acho que vocês têm mais perguntas, não é assim?
Sim, muito obrigado, Peter. Estou muito contente de saber que no próximo ciclo de financiamentos o Fundo Global vai aumentar significativamente o financiamento para populações-chave, e você tem razão, precisamos ouvir a, a comunidade, as pessoas jovens dentro dessas populações, e precisamos de mais informação além dos comportamentos, mas também sobre a idade, o gênero e todas essas categorias importantes dentro da população-chave. Já apareceram várias perguntas para você no painel da comunidade. O Jeff fez uma pergunta sobre financiamento para mobilização social. É preciso o apoio constante do Fundo Global para as populações-chave. Como é que o Fundo Global vai poder proporcionar isso? E a segunda pergunta do Ari, o que vai acontecer com a Indonésia e outros países que agora são classificados como países de renda média, e que tipo de acesso, que tipo de apoio vai ser fornecido pelo Fundo Global de agora em adiante? Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, como eu já participei também do reabastecimento do Fundo Global no ano passado, que foi muito bem sucedido, conseguimos arrecadar 14 bilhões de dólares, é uma coisa que nunca tínhamos feito antes. E eu vi de primeira mão qual era o poder e o grande impacto da incidência liderada pela comunidade. Então, é muito importante agradecer a todos os que estiveram participando na mobilização desse tipo de apoio. Mas além da mobilização para o Fundo Global, claro que esse tipo de mobilização e trabalho de incidência são muito importantes para obter recursos de outros doadores e também para fazer uma mudança nas políticas e atacar o estigma e a discriminação nos países onde as populações-chave moram. Então, temos outros doadores que têm um papel de liderança, por exemplo, o país da Holanda, por exemplo, teve uma grande liderança nesse sentido. E a incidência pode pressionar para mudar regras, práticas policiais e discriminação. E aí que as iniciativas como o Breaking Down Barriers do Global Fund são tão importantes. Todo mundo sabe que essas não são soluções fáceis. Mudar as normas políticas, culturais e sociais, nesse sentido, pode levar muito tempo e pode ser extremamente difícil em muitos países. Mas essa não é uma justificação para não tentar fazer isso. Então, as avaliações em médio prazo que estão sendo feitas para a iniciativa Breaking Down Barriers, a primeira avaliação para os primeiros países estudados sugerem que realmente temos algum progresso, não tão rápido quanto gostaríamos, mas certamente estamos progredindo e estamos fazendo uma diferença. Sobre a pergunta do Ari sobre os países de renda média e como foi mudada essa classificação, e como isso está relacionado com o apoio do Fundo Global, eu gostaria de dizer que alguns dos nossos maiores investimentos são para países de renda baixa e renda média. Nos países de renda alta, deliberadamente focamos no apoio de intervenções para populações-chave, populações vulneráveis. Como muitos de vocês sabem, temos uma política que se chama STC, que é uma política de cofinanciamento, que foi feita para incentivar os países ao longo do tempo, conforme eles ganham mais recursos, informá-los sobre as suas responsabilidades e o financiamento de serviços, para garantir que eles realmente tenham programas sustentáveis em longo prazo. Então, tem vários mecanismos envolvidos, como contratos sociais. Mas a verdade é que muito poucos países estão realizando essa transição no financiamento do Fundo Global. E por causa dos efeitos da Covid, os resultados não vão ser tão bons quanto os que pensávamos há alguns meses.
a maioria dos países que estamos apoiando, que são de renda média ou renda alta, que vamos apoiar no próximo ciclo, vamos continuar apoiando eles depois do próximo ano. Tem uma advertência importante, uma coisa que precisa ser levada em consideração. A nossa capacidade de apoiar os países, independentemente da sua classificação de renda, depende completamente da nossa capacidade de continuar obtendo financiamento dos doadores. Então, mesmo que tivemos sucesso com a arrecadação do último ano, do ano passado, realmente o próximo desafio para o próximo processo de arrecadação vai ser muito grande em 2022. Yeah, thank you, Peter. Yeah, I think Ok, obrigado, Peter. Eu acho que para esse processo de sustentabilidade, transições e cofinanciamento, STC, é importante levar tudo isso em consideração e esse é um grande esforço do Fundo Global. Então, antes de terminar, você poderia falar para nós qual você acha que é o papel do Fundo Global e o que vocês podem fazer para diminuir esse abismo de financiamento? Bom, eu acho que temos muitos doadores que já têm um papel muito importante nesse sentido. E uma coisa que precisamos fazer, eu acho que as populações-chave precisam liderar esse processo. É importante garantir que os argumentos e os relatórios estejam baseados em dados. Esse relatório é um passo nessa direção, que demonstra de forma convincente aos doadores que não vamos acabar com o HIV se não aumentarmos o financiamento para as populações-chave. Muitas pessoas falam que precisamos lutar contra a epidemia. Você realmente gostaria de ter uma visão muito clara da epidemia que eles gostariam de ter. Mas é importante que eles tenham as informações, porque não só precisamos da vontade política dos doadores, mas também da vontade política dos governos nacionais. Então, o seu trabalho de incidência e a disponibilidade de informações são muito importantes para que todos os doadores saibam que o caminho para erradicar, eliminar o HIV como epidemia está nas mãos da comunidade e das iniciativas lideradas por ela. Sim, com certeza. Não podemos eliminar o HIV se não investirmos nos programas para populações-chave. É uma mensagem que fica muito clara. E eu não vou realmente manter você muito mais tempo aqui, mas é o que o Fundo Global precisa da gente. Bom, o Fundo Global tem uma parceria muito sólida com a ONU-AIDS, que é a nossa fonte principal de informações e dados sobre a epidemia, mas ao mesmo tempo também é um grande recurso para assistência técnica e implementação com nossos diversos parceiros e apoio para o fornecimento de programas. A Winnie e eu já nos encontramos para falar sobre como fortalecer ainda mais a nossa parceria. E acontece que, nesse momento, as duas organizações estão revisando as suas estratégias e estamos investindo nos processos de elaboração de estratégias uns dos outros. Então, dessa forma, podemos nos certificar de que as nossas estratégias estejam alinhadas para maximizar as sinergias entre as duas organizações. Porque eu acredito que fazemos muito bem muitas coisas juntos, mas ainda existe mais que podemos fazer para aumentar ainda mais o nosso impacto combinado. thank you. That very
Thank you very much, Peter. Muito obrigada, Peter. Acho que ficou muito claro. As populações-chave precisam ser líderes, mas somente podem ser líderes se eles recebem apoio. E o relatório ficou muito claro. Não temos financiamento para populações-chave. Então, obrigado pela ótima apresentação. E você falou que a incidência somente é possível através dos dados. E é isso que nós vamos apresentar para o Fundo Global para demonstrar precisamente isso. Obrigada, Peter. Agora vamos passar para a nossa próxima palestrante. I am pleased to acknowledge Winnie Biamia, Executive Então, estamos aqui com a Winnie Bianimia, que é diretora executiva da ONU AIDS. Winnie, você está aqui? Olá, estou aqui. Olá, tudo bem, Winnie? Eu estou muito bem, muito obrigada, Felicer. Muito obrigada. De nada, é um grande prazer. Então, eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta agora. Muitas das nossas conclusões demonstram que menos de 50% dos recursos necessários estão disponíveis para as populações-chave. Como podemos fazer que esse programa Fast Track esteja agora no caminho certo? Muito obrigada e meus parabéns por esse relatório, que nos demonstra, como você falou, o que nós já sabíamos, mas está agora colocando números precisos nesses descobrimentos. Isso é muito importante, porque isso significa que temos tudo necessário para também continuar falando com fatos. Obrigado pelo relatório. E também gostaria de agradecer aos líderes das comunidades, que são os defensores que já estão utilizando o seu poder para fazer uma mudança. Na ONU AIDS, nós concordamos plenamente com o relatório. Como eu disse, não estamos surpreendidos com os descobrimentos, mas não estamos realmente no caminho certo para poder alcançar os objetivos para 2030. Não vamos terminar com a AIDS dessa forma para 2030 e não estamos colocando os nossos esforços realmente onde a epidemia está crescendo mais, nas populações-chave. Precisamos escalar muito mais, aumentar muito mais o financiamento para programas de HIV eficazes para populações-chave. Isso fica muito claro. Eu li o seu relatório e eu estou plenamente de acordo com as recomendações, que são muito sólidas, muito concretas, elas já foram mencionadas. Os homens gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, os homens e as mulheres que usam drogas injetáveis, trabalhadores sexuais e pessoas nas cadeias estão sozinhos há muito tempo. E somente falamos sobre isso, mas não temos sido capazes de demonstrar o quão afastados eles estão. Agora sabemos que somente 2% do financiamento vai para populações-chave, e isso é muito pouco. Simplesmente não temos suficientes recursos. E uma coisa importante é que não temos um problema de dados. Como existe esse abismo de dados sobre as populações-chave, inclusive esse grande relatório não foi capaz de realmente profundizar e contar concretamente o quanto está faltando. Então, precisamos fazer mais trabalho com essa questão dos dados. Em quase todos os países, na minha opinião, podem pagar pelos serviços se eles querem. Então, realmente não se trata somente de uma limitação financeira. Eu acho que o Peter Sands falou disso muito bem. Precisamos realmente lidar com o problema da grande epidemia. Os países gostariam de ter uma resposta para como eles gostariam que a epidemia fosse, não pela epidemia real. Então, precisamos assumir a responsabilidade de lutar contra a epidemia real.
E para isso precisamos pressionar os governos através da incidência e demonstrar para eles com um relatório como este que a epidemia é onde o dinheiro precisa ser investido. Então, esse trabalho precisa ser feito pela comunidade através de iniciativas de incidência. E a ONU-AIDS precisa estar muito próxima ao governo, tem um mandato de incidências, e não podemos fazer isso sem a ajuda da comunidade, sem os líderes da sociedade civil. Então, precisamos aumentar a incidência utilizando esse tipo de relatórios. Também existe a necessidade de falar sobre países de renda baixa, que têm uma carga muito alta de HIV e que têm realmente uma limitação financeira relacionada com os recursos domésticos necessários para pagar por essa resposta. Esse é um fato e precisamos falar sobre o problema de limitação de recursos. Precisamos falar sobre a solidariedade global necessária e a utilização dos recursos necessários para poder preencher esse abismo. O Peter Sands falou que realmente estamos tentando fazer com que os governos encontrem um caminho para a sustentabilidade financeira das suas respostas, com um progresso real nessa área. Então, essa deveria ser a nossa preocupação principal, porque conforme os países ficam mais ricos, a ajuda diminui e cada vez eles dependem mais dos seus recursos nacionais. E como eu falei, essa é uma escolha política. Muitos desses países são os mesmos que também criminalizam as populações-chave e que estigmatizam elas. E é por isso que eles não estão dispostos a investir o dinheiro nas comunidades-chave. Então, o dinheiro precisa ir para onde exista uma resposta e uma influência maior. Então, eu vou trabalhar muito com a minha equipe para melhorar o nosso trabalho e encontrar esses caminhos para aumentar a disponibilidade de financiamento nacional, doméstico, e é ali onde realmente precisamos garantir a porcentagem necessária para comunidades-chave. Então, os governos precisam pagar para as populações-chave. Mas da mesma forma, nessa época de Covid, precisamos nos reunir e eu quero pedir a todos vocês que se unam a nós, porque precisamos criar um caso convincente para manter os nossos níveis de apoio. Estamos em perigo. Quase todos os países principais que pagam pela resposta do HIV e que investem nela estão agora numa luz vermelha. Eles estão em sinal de alerta. E vamos ver que cada um deles, um por um, vão parar de fornecer o seu financiamento e o seu apoio nessa situação tão difícil. Então, estamos muito preocupados com o financiamento proporcionado e com perder esse financiamento nos próximos anos e precisamos trabalhar juntos para criar argumentos convincentes para manter o nível de financiamento. Então, são questões que estão diretamente conectadas com esse relatório que vocês fizeram. Porque o financiamento do HIV não precisa ser visto como uma coisa separada do financiamento para a saúde mundial. Os governos têm o compromisso de proporcionar serviços de saúde de qualidade para todos. Então, precisamos também promover mais disponibilidade de dinheiro para todas as questões de saúde. Todos precisam estar conectados com isso. Também gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa importante. Agora, com o desenvolvimento da estratégia da AIDS, também precisamos fechar esse abismo para a resposta da AIDS, mas também temos menos espaço fiscal para a maior parte dos países onde o orçamento é maior. Eu não gostaria de falar sobre muitos detalhes e sobre tantos números. Temos números que demonstram que muitos países agora precisam se concentrar em pagar dívidas e se o apoio diminui,
como é que vamos ter uma crise muito grande no nosso setor, que é principalmente financiado por esses países e por todas essas organizações nos países de baixa renda. Então, para continuar no caminho certo com o nosso trabalho, precisamos diminuir esses obstáculos de financiamento. E para isso, precisamos analisar a resposta que está sendo implementada e garantir que esse financiamento realmente esteja resolvendo os problemas reais da epidemia. Então, precisamos garantir uma porcentagem para a população-chave e para outras populações e realmente exigir uma igualdade no financiamento. Além disso, é importante analisar como é que todos esses recursos totais estão sendo afetados por questões de espaço fiscal que surgiram por causa da pandemia de Covid, mas também como resultado de maiores dívidas. Essas são as questões mais importantes que precisam ser abordadas. Esse relatório está sendo lançado num momento essencial, no qual precisamos realmente focar na resposta e no monitoramento dela. Muito obrigada. Obrigada, Winnie. Eu acho que foi uma apresentação muito informativa. Eu gostaria de agradecer a você e a toda a sua equipe pelo seu apoio e contribuição com este relatório. Então, obrigada por falar conosco, com a gente como comunidade. Também agradecemos muito o seu apoio. Uma coisa que fica muito clara, que você falou, é que é preciso fazer uma incidência para obter dados. E realmente esse relatório pode ser uma fonte de informação para a elaboração de novas estratégias. Mas o Winnie também tem uma pergunta de acompanhamento, somente para terminar. É uma pergunta sobre desenvolvimento de metas pela comunidade. Quais são as últimas atualizações que estão disponíveis sobre quanto financiamento para mobilização social e incidência está disponível? Como é que a ONU-AIDS é responsável por esses dados? 2025 targets and estimating Temos aqui uma estimativa dos recursos necessários. Tudo isso já aconteceu na semana passada e acho que nos encontramos uma semana antes, mais ou menos, com essa equipe. O Jorge Ayala, que eu sei que muitos de vocês conhecem, é o líder do trabalho para coletar evidências, para criar metas para respostas lideradas pela comunidade, com o apoio de grandes organizações da sociedade civil e especialistas. E estamos quantificando e estabelecendo metas novas para respostas lideradas pela comunidade. Já concluímos que a grande maioria, se não todos os serviços de HIV para populações-chave devem ser fornecidos pelas organizações lideradas pelas comunidades principais. É um trabalho que ainda não foi feito, porque, como vocês sabem, no nível político, no nível de governança, temos um grupo de trabalho que analisa a definição de respostas lideradas pela comunidade, centradas na comunidade, baseadas na comunidade, que são todas coisas diferentes. Então, é realmente um campo de batalha muito grande. Eu não vou falar sobre isso profundamente, mas eu vou continuar lutando para que fique claro que quando falamos organizações lideradas pela comunidade, são as populações-chave, elas mesmas nas suas próprias organizações, e são elas que estão liderando e fornecendo serviços para a comunidade. Então, existe um debate político grande nesse sentido. E, além disso, estamos finalizando a revisão de evidências para estimar quando, até que grau, as organizações lideradas pela comunidade podem fornecer serviços para aumentar o acesso a testes, conexão com serviços de tratamento, profilaxis de exposição,
acesso a tratamento antirretroviral and so on. e vários outros tipos de fornecimento de serviços. Então, passo a passo, vamos fazer definições muito claras e depois vamos desenvolver as nossas novas metas. Estamos quase lá. Citizen observatories are critical. Também temos laboratórios de políticas com observatório de cidadãos, são fundamentais para poder cumprirem as suas obrigações. E vamos aumentar também a nossa atividade de incidência com os doadores para aumentar o financiamento para as organizações de sociedade civil, para que possam fazer o seu trabalho. Na minha última reunião com a diretoria, eu já falei sobre essa questão do financiamento e sobre a necessidade de aumentar o financiamento a organizações de sociedade civil lideradas pela comunidade, ou também para fazer com que os governos prestem conta sobre o seu compromisso. Going Na on. ONU-AIDS, também temos alguns projetos relacionados com a promoção de monitoramento liderado pela comunidade. É muito importante, Communities can have a voice. porque as comunidades podem ter uma voz. Muitas vezes temos uma voz e temos governos que podem escutar respeitosamente, mas se elas não têm boas ferramentas e capacidades para monitorar e proporcionar fatos reais sobre como estão sendo fornecidos os serviços e quais são os problemas, a voz não é útil, se torna uma voz retórica. Falamos, bom, não somos tratados com respeito, não somos considerados, mas isso não significa nada. Precisamos de ferramentas e dados que demonstrem como essas populações estão sendo desrespeitadas ou discriminadas nos serviços. Então, esse tipo de trabalho que estamos fazendo é muito importante e eu gostaria que fosse ampliado também para vários países. Então, esse é um exemplo do trabalho que estamos fazendo para colocar as comunidades no centro da nossa resposta. Muito obrigada, Winnie. Eu acho que sempre é um prazer ouvir o que você tem a dizer e ouvir sobre a estratégia da ONU-AIDS. Temos muitas perguntas aparecendo no inbox, mas por causa da falta de tempo, que só temos 15 minutos agora, uma coisa que queremos fazer é que as respostas às perguntas sejam enviadas para vocês. As pessoas estão fazendo cada vez mais perguntas, mas eu acho que sempre precisamos garantir que a nova estratégia resolva o problema da desigualdade de financiamento. Desigualdade de financiamento, especialmente para a minha comunidade, para as minhas populações-chave, precisamos de grandes esforços de incidência da sua parte, porque você é uma pessoa que tem uma grande conexão com os governos. Então, é sempre um grande prazer ter você nos nossos painéis. Thank you, Felicia and Miss Winnie, for very strong commitment from Muito you. obrigada, Felister e Winnie, pelo seu compromisso com a programação para populações-chave. É muito inspirador, a sua participação para a comunidade é muito inspiradora. E agora, para a última apresentação, eu gostaria de dar as boas-vindas a Sarah Hamilton, que também trabalha no Comitê de Financiadores Preocupados com a AIDS, financiadores preocupados com a AIDS. Obrigado pela sua contribuição com o nosso relatório. Sarah, você poderia falar um pouco mais sobre o impacto e a importância do financiamento filantrópico para populações-chave? Sim, obrigada. Eu sei que você estava esperando o John Barnes, que não pode estar aqui, mas eu estou feliz de estar aqui com vocês. Estou muito emocionada também pelo lançamento desse relatório, onde vamos participar. Nós somos a FCA, somos uma organização filantrópica que foi criada para responder à epidemia da AIDS globalmente de forma filantrópica. Fazemos isso juntos. E quando se aproximaram a nós para participar no relatório, estivemos muito contentes, porque acreditamos que é uma ferramenta muito importante. Eu acho que esse relatório realmente reflete uma das mensagens principais que sempre promovemos. A filantropia é uma ferramenta para apoiar naquilo que tudo que o governo não está disposto a apoiar. E então, normalmente, são intervenções baseadas em direitos humanos e apoio para populações-chave. Estou muito emocionada com este relatório. E a filantropia
representa 10% dos recursos para populações-chave. É uma coisa muito boa de saber, mas isso também enfatiza que a filantropia somente representa 2% dos recursos globais para HIV. Então, é uma porcentagem muito pequena de uma porcentagem que já é pequena. Então, esses recursos realmente precisam aumentar significativamente. Outra coisa importante é que, bom, nós sempre falamos sobre o que o governo não consegue fazer, e a filantropia muitas vezes é a única fonte para as organizações que têm intervenções de direitos humanos, é a principal, é muito importante para as pessoas que trabalham com as populações-chave em ambientes críticos. Então, nas nossas próprias pesquisas, vemos que a filantropia proporciona US$ 120 milhões por ano para esse tipo de trabalho de incidência para direitos humanos. Mas também é uma forma fundamental para poder resolver alguns dos principais problemas que apareceram no relatório hoje. Por exemplo, o trabalho de incidência é essencial para que as organizações possam fazer com que o governo seja mais responsável pelos seus compromissos. Mas o relatório, por si mesmo, também é muito importante para que os financiadores possam saber exatamente quais são as coisas que eles precisam fazer e atrair mais financiamento ainda. Uma coisa que eu também gostaria de dizer sobre as recomendações, aquela que está focada nas intervenções baseadas e lideradas pela comunidade, eu acho que a Grace tinha uma pergunta muito importante no painel. Ela falou que 2% estava indo para populações-chave, mas quanto disso está chegando realmente na comunidade? Eu acho que essa é uma pergunta essencial que precisa ser respondida no relatório. A FCA criou um relatório chamado Last Mile Funding Report, que eu posso compartilhar com vocês. É sobre como melhorar as práticas filantrópicas para apoiar as ações baseadas na comunidade. Então, não somente a ampliação dos recursos, mas também a forma em que damos o financiamento, que inclui apoio irrestrito em longo termo, financiamento em longo termo que é preciso. E também a construção de capacidades e desenvolvimento de capacidade que vai ajudar muito. Por causa desse trabalho de incidência, também podemos responder a crises como a crise do Covid que temos agora. Estamos apoiando a capacidade das organizações para fazer esse trabalho. Mas a outra parte importante, ouvimos isso antes na sessão e também em muitas sessões do HIV 2020, em que as comunidades precisam realmente do tipo de apoio necessário para fazer isso. Eu sei que está acabando o nosso tempo, mas eu também gostaria de falar sobre essas recomendações importantes do relatório, que eu achei que tem um impacto maior. Thank you. Thank you very much Muito obrigada. for such a presentation. Obrigada por essa apresentação. Como infelizmente não temos tanto tempo, vamos ficar com a apresentação. As perguntas estão aparecendo no inbox também. Os organizadores e a equipe vão compartilhar as respostas às perguntas para vocês por e-mail. Vamos tentar responder todas as perguntas possíveis e vamos compartilhá-las na plataforma com as comunidades juntas. É uma pena que estejamos atrasados, mas gostaríamos de enfatizar que esse somente é o começo, é somente um ponto de partida, não é o final, e vamos continuar com esse tipo de conversas, porque esse relatório acaba de ser lançado, então a conversa acaba de começar. E isso nos leva à introdução da campanha final do Bridging the Gap. I want to take this opportunity to thank Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer todos os nossos painelistas. Realmente agradecemos o fato de estarmos juntos para encontrarmos soluções juntos. Vocês são os nossos aliados e aliadas e vocês sempre serão. Como vocês sabem, a parceria Bridging the Gap vai terminar no final desse ano, depois de 10 anos de programação para populações-chave, mas o trabalho ainda não terminou. Ainda temos muito o que fazer. Como ficou claro na discussão de hoje, in the past last month. no último mês da nossa parceria, a Bridging the Gap vai lançar uma campanha final para conseguir o apoio dos doadores para continuar financiando atividades lideradas e baseadas na comunidade. Então, temos um vídeo que vai apresentar nossa campanha que vai começar no dia 1º de novembro e vocês também podem continuar escrevendo suas perguntas para os nossos painelistas.
continuem escrevendo suas perguntas aqui, porque vocês vão receber uma resposta por e-mail. Então, podemos, Raj, colocar o vídeo final para a nossa campanha de conclusão. Há 4 anos, a comunidade internacional fez um compromisso histórico para terminar a AIDS em 2030. Eles forneceram o dinheiro necessário para que o vírus que contaminou 75 milhões de pessoas e matou 33 milhões de pessoas fosse eliminado. E pode ser uma surpresa aprender que em 2018 somente 2% do financiamento nos países de renda baixa e média realmente atingiu essas comunidades. E isso é apesar das iniciativas deles e mesmo apesar de que tenhamos mais de 54% dessas populações como vítimas e pessoas que vivem com HIV. Então, o momento de terminar com a AIDS é o momento de investir nas populações-chave. Thank you very much for the video. Obrigada pelo vídeo. I think it's such a great video. Sim, eu acho que é um vídeo incrível. We encourage you to joining the E campaign. realmente animamos todos vocês a participarem da campanha. I know there are lots E eu também estou muito empolgado com ela, gostaria de continuar apoiando a iniciativa. Então, em nome de todos nós, gostaríamos de agradecer a todos vocês pela sua participação no evento. Infelizmente, não temos tempo para perguntas e respostas agora, mas, bom, não é o final, somente é o começo da nossa conversa. É o começo de um diálogo conjunto e de um compromisso para fazer o melhor trabalho juntos nas nossas campanhas. Então, vamos continuar fazendo as perguntas corretas. Também gostaria de pedir à co-moderadora Felister se ela tem alguma palavra final para a nossa audiência, para os palestrantes ou todos os participantes. Bom, uma das coisas que estávamos falando para os nossos painelistas é que nós temos 20 segundos para cada um, para que vocês falem a sua conclusão. Desculpem que não tenhamos mais tempo, mas realmente gostaríamos de ter respondido as perguntas. Vamos ter 20 segundos para cada um dos painelistas para vocês fazerem seus comentários finais. Pode começar, por favor? Pode começar com a Winnie, Peter. Peter, você está aí? Ok, rapidamente eu gostaria de dizer que eu acho que este relatório apareceu no momento correto e está se concentrando num aspecto da luta contra o HIV que precisa de mais atenção, recursos e foco. E eu posso garantir para vocês que o Fundo Global está com toda a intenção de aumentar os recursos de financiamento para as populações-chave na luta contra o HIV. Temos muitas perguntas sobre a transição e durante as transições falamos que as respostas comunitárias precisam formar parte do processo. Trabalhamos com os países para o contrato social, mas finalmente o sucesso depois da transição em cada país vai depender da vontade política dentro do país. Então, existe realmente um limite para que o Fundo Global pode fazer. Mas, como eu falei, muitos poucos países numa posição de transição em curto prazo vão ter um impacto na atividade do Fundo Global. Estamos trabalhando com as comunidades-chave para poder atingir os objetivos. Mas eu acho que mesmo com a Covid, com tudo que está acontecendo, não deveríamos perder as nossas ações e a nossa ambição. Obrigada, Peter. Obrigada. Então, com isso, vamos falar com os painelistas da comunidade. David, por favor, fale sobre os seus comentários finais em 20 segundos. Ok, eu acho que esta é a oportunidade
Agora que já analisamos várias apresentações de várias comunidades, vimos que ainda temos 10 anos até o nosso objetivo de 2030. Temos que fazer muito ainda para poder combater a AIDS e o HIV. Então, com esse tipo de números, eu não sei se podemos dizer que vamos alcançar esse objetivo. Eu acho que não é possível atingir esses objetivos e continuarmos com esse nível de financiamento e com esse nível de compromisso. Então, esse é o momento ideal para poder fazer o melhor que possamos para eliminar a infecção de HIV. Yeah, and thank you, David. And if Obrigado, David. Se os outros painelistas das comunidades quiserem falar alguma coisa, podem falar agora. Bom, eu gostaria de falar sobre um pouco mais sobre a nossa aliança. Antes falávamos que não tínhamos dados, mas agora temos um estudo, temos uma pesquisa que demonstra que realmente falta muito financiamento. Então, eu gostaria de dizer que é um momento de fazer com que isso seja prático, colocar em prática as informações. O Peter falou sobre a vontade política, mas eu acho que isso não se aplica somente aos governos, mas também aos financiadores e os doadores, como o Fundo Global, a ONU-AIDS e outros financiadores. Eu concordo com o que a Winnie falou, financiamento doméstico é uma forma, e o relatório também, mas a comunidade-chave realmente precisa dos doadores, precisamos da vontade política dos doadores também. Obrigado. Sim, se tiver alguém mais que quiser falar alguma coisa, o Dave, ou Ari, se vocês falarem os últimos comentários, pode fazer agora. Muito obrigada, Tung. Eu gostaria de concordar com o que o Jeff acaba de mencionar. Nós sabemos que precisamos do compromisso do nosso governo nacional, mas com essa situação atual, no nosso governo, existe ainda muita discriminação, muita marginalização, estigma contra a comunidade LGBT e os trabalhadores sexuais e trabalhadoras sexuais. Então, os doadores precisam reconhecer que não podemos fazer todo o trabalho sozinhos. Como podemos lutar pelos nossos direitos se o governo mesmo é quem está tentando nos criminalizar? Obrigada. Ok, não tínhamos tanto tempo, então eu gostaria de falar as últimas conclusões. Falamos sobre a importância dos dados, as informações, é muito significativo não só para saber quanto financiamento é preciso, mas também para saber aonde está parando esse financiamento. Precisamos de mais financiamento e melhor financiamento. Não somente recursos, mas também precisamos de recursos melhores para a prevenção e tratamento e serviços para comunidades-chave. E é muito importante que dessa forma tenhamos financiamento e melhor monitoramento dos serviços para a comunidade. E com isso eu gostaria de agradecer a todos vocês e passar a palavra ao meu co-moderador, Tung. Obrigado, Felister. Eu acho que esse relatório vai iniciar uma conversa sobre como podemos superar esses obstáculos para as comunidades-chave juntos e vamos manter o nosso nível de energia para continuar com essa conversa e fazer com que esse objetivo seja realidade e tenhamos mais financiamento para programas liderados pelas populações-chave. Unam-se às nossas campanhas e no 1º de novembro, lembrem que vamos começar com a campanha final para o Bridging the Gap e gostaríamos muito de ter seu apoio durante essas campanhas. Muito obrigada outra vez e até logo. Tchau para todos.